Oi pessoal, tudo bem? Passando para lembrar vocês de deixarem aqui nos comentários dos episódios o que vocês querem ver, o que vocês gostam de ver. Dentro do possível a gente vai trazer para vocês. Deixem comentários e sugestões que eu respondo para vocês por lá. Perdi meu filho Heitor após uma tragédia, mas sabia que precisava seguir em frente, pois ainda tinha o Lucas para cuidar. O que eu não imaginava era que o Lucas seria capaz de tirar sua própria vida devido ao sofrimento pela perda do irmão. No Amar de hoje vamos conversar com a Ofélia, que é a mãe dos eternos Heitor e Lucas. Seu filho mais velho, Heitor, faleceu aos 27 anos após levar um tiro durante uma briga em um acidente de moto. Seu filho caçula, Lucas, que na época da morte de seu irmão tinha 20 anos de idade, sofreu muito com a perda do irmão e anos mais tarde cometeu suicídio. Após essas terríveis perdas, Ofélia se tornou psicóloga e hoje luta para ajudar pais, mães e adolescentes a não sofrerem com a depressão. Ela vai nos contar todos os detalhes da sua história agora. Ofélia, obrigada por ter vindo aqui compartilhar sua história, uma história muito cruel e muito dura de vida. Você e seus filhos eram muito unidos, os teus dois filhos. E um dia o Heitor se envolveu num acidente de trânsito e isso resultou numa tragédia horrorosa. Conta pra gente os detalhes desse dia fatídico, por favor. Era 17 de setembro, aniversário da minha mãe. E Heitor, ele saiu, mas meu pai, e durante uma discussão de trânsito, o rapaz estava armado e deu um tiro. Pegou aqui, saiu aqui. O seu pai e o seu filho estavam no carro? Sim. E esse rapaz da moto atirou? Atirou. Eles discutiram, né? Ele saiu do carro para discutir, só que o rapaz estava armado. Quando ele retornou para o carro, depois de ter discutido, o rapaz estava armado e atirou pelas costas. Uma fatalidade. Sim. Levou teu filho. Sim. O Lucas, teu outro filho, que na época do acidente, ele tinha 20 anos e ele era muito apegado ao irmão. Eles eram apegados, sim. E aí seus dias foram muito difíceis, obviamente. Você começou a perceber que ele não conseguia que ele não conseguia mais seguir em frente. Como é que foi o comportamento dele nesse período, Ofélia? Na realidade, a minha família toda sofreu, né? Mas o Lucas, ele sofreu mais ainda, né? Ele começou a mudar. O Lucas, ele era um menino, estudava, tinha amigos, tinha o sonho de ser piloto. Só que depois da morte do irmão, ele foi começando a ficar triste. O olhar, você percebia pelo olhar. Como mãe, você ligou um alerta, você ficou muito preocupada, você estava de luto por um filho e o teu filho mais novo estava muito, muito mal. E você ficou cada vez mais deprimida por ver o Lucas nesse estado. E aí você começou a procurar ajuda, só que infelizmente você não conseguia arcar financeiramente com um tratamento psicológico adequado para o teu filho. Então eu queria saber como é que estava o seu estado emocional nesse momento, Ofélia. Devido o Lucas estar com depressão, eu troquei o dia pela noite, né? Porque ele já vinha de tentativa, já tinha tentado 3 vezes o suicídio. Ele tinha tentado nesse meio tempo? Eu passei a dormir de dia e ficar acordada à noite. E era só você e ele nesse momento? Nesse momento era. De apoio de rede familiar, de amigos? Tinha, da minha família. Eu sempre tive o apoio da minha família, né? Minha família, meus irmãos, minha mãe. Nessa época o Lucas trabalhava, estudava? Não, ele deixou. Parou tudo? Parou tudo. E aí você falou que ele já tinha tentado cometer suicídio 3 vezes. 3 vezes. Como é que você conseguiu impedir ele dessas tentativas, Ofélia? Ele foi veneno, né? Fala veneno de rato, né, que chama. Levamos pro hospital, correndo, né? A gente chamava o socorro veio e levou. Fez a lavagem, ficou em observação, mas Lucas já tinha desistido de viver. E nesse meio tempo você não conseguia nenhuma ajuda profissional? Não tinha como. Meu estado, ele é um estado pequeno e atendimento psicológico era... As clínicas escolas, elas estavam com uma lista já fechada, não tinha. E um psicólogo, na época, eu não tinha condições de pagar. Então vamos voltar lá para 2016, que mesmo com o teu carinho, dedicação, estado de atenção, nessa noite de 28 de dezembro, o Lucas falou para você que não queria passar daquela noite. E aí você ficou, obviamente, extremamente preocupada e você suplicou para ele não tirar a vida. Só que aí você foi vencida pelo cansaço, você cochilou
e você acordou no meio da noite desesperada, achando que algo podia ter acontecido. Com o que você se deparou quando você acordou, Ofélia? O meu filho na área, uma área que nós tínhamos, com o fio no pescoço. Ele estava enforcado. Naquele momento, foi como se eu estivesse paralisado. Eu queria salvar. Eu não chorei, não gritei. Eu paralisei, esfriou, sabe o que é esfriar? E eu cortei a corda do pescoço, fiz respiração boca a boca, fiz massagem, mas infelizmente ele já tinha morrido. Ofélia, não há palavras e não há nada que eu possa dizer aqui que vai amenizar a dor dessa imagem do que aconteceu, né? Eu não consigo imaginar o seu sofrimento, eu também sou mãe, ainda mais com tudo que você estava enfrentando, do falecimento do teu primogênito. E a partir daí, Ofélia, como é que você diria que você reuniu forças, que você... Isso é coisa... Não dá, é muito duro isso. 2 filhos, 2 vidas ceifadas, sim, né? Sim. Muito jovens. Como é que foi a partir daí? Então, eu tentei salvar, puxei o corpo para tentar levar até o carro, para levar para o hospital, só que nós morávamos numa casa de 2 pisos e eu puxei errado, peguei ele pela cabeça, não tinha como descer a escada, então deixei, parei, já tinha percebido que ele estava morto e fui chamar meus pais, minha irmã, meu cunhado, eles chegaram, aí minha irmã tomou de conta, né, mas meu cunhado do resto, e eu ainda continuava paralisada. A ficha caiu para mim quando eu vi meu filho indo naquele carro do ML. Aí eu percebi que aquele saco foi uma dor, a segunda dor, né? Mas é uma dor muito profunda, muito dolorida, não tem como explicar. E foi ali que eu desabei, que eu chorei, que eu vi que eu estava só. Só que eu falo sem a minha família, meus filhos, porque eu sempre tive apoio do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, dos meus sobrinhos. Esses sempre estiveram ao meu lado, né? Não tenho do que falar que não tive uma base familiar, porque eu tive. Nas vezes que o Lucas tentou o suicídio, que eu estava no hospital, porque nós, mãe, quando passamos por isso, que nós temos um filho com depressão, que nós vamos no hospital, nós somos muito maltratadas pelas enfermagens, pelos médicos, porque eles acham que depressão é frescura. Que ele estava com frescura, né, como eles falavam. Era esquizofrenia, eles davam um diagnóstico. Eu, como mãe, eu não sabia, porque até então eu era uma leiga. Eu era só a mãe do Lucas, naquele momento, atrás de socorro para o meu filho. E eu procurei apoio nas redes, na nossa saúde pública, e não tinha psicólogo. Nossa, Ofélia. Assim, que eu saiba, né, quando eu procurei, não tinha psicólogo. Se hoje tem, né, tem porque hoje as coisas mudaram. Mas ainda não se fala da saúde mental, ainda não tem esse cuidado. Agora que está pós-pandemia que as pessoas estão mais alertas, né? Ofélia, você teve que tirar forças do além para seguir em frente, porque isso para uma mãe é assim, não sei, não tem nem o que falar e não tem o que defina isso. E com muito apoio dos teus familiares, pouco a pouco, você começou a retomar a tua vida. Só que você sabia que você tinha uma missão para honrar a memória dos teus filhos. Qual era ela, Ofélia? Quando o Lucas estava lá, no chão, né, sem vida, eu lembro que eu sentei ao lado do corpo e eu fiz uma promessa. Que eu iria estudar, que nenhuma mãe, nenhuma jovem iria passar pelo que eu passei sem ter condições financeiras. Então, a partir dali, não foi fácil, porque eu mesma, eu queria ficar num quarto escuro. Eu imagino. Mas eu lembro que a minha irmã dizia assim para minha sobrinha, vai lá, pega ela, vai dar banho. Porque eu não queria sair dali. Teve um momento que a minha irmã disse, vai estudar, vamos estudar, sabe? Mas eu tinha aquela promessa, né? Eu lembrava que eu tinha promessa. Parei para pensar, poxa, eu estou me sentindo como se eu fosse uma inválida, não falando mal, né? Porque eu estava precisando de alguém até para me levar para o banho. E no fundo não era aquilo que eu queria sair dali. Então eu me agarrei à promessa
e fui estudar. E como é que você conseguiu pagar esse curso? Como é que foi? Conta, porque é importante, serve de inspiração para as pessoas também, né? Porque com todas as dificuldades você concluiu o teu curso de psicologia aqui. Então isso é o maior motivo de orgulho, mas você enfrentava desafios financeiros e como é que você conseguiu essa ajuda para fazer o curso? No primeiro momento, Mariana, eu nem pensei, né? Eu vou estudar. Então eu consegui 50% bolsa e eu tinha os outros 50%. Então eu fui estudar, então eu estudava o ano todinho, chegava no final do ano, aí eu ia pagar a dívida. Então a minha família ajudava, eu fazia rifa, eu criei vaquinha, eu trabalhei como, sabe, tudo que aparecia eu fazia. E foi um curso de 4 anos? 5. 5 anos. Que orgulho, hein, Ofélia? E aí você concluiu com muita dificuldade, o teu curso de psicologia e hoje você auxilia pais, mães, adolescentes a lidarem e adquirirem ferramentas para lutarem contra a depressão, luto. Como é que funciona o seu trabalho, Ofélia? As pessoas me perguntam por que eu escolhi a parte do luto, depressão, trabalhar com depressão, ansiedade. As mães me procuram muito porque os filhos estão depressivos. As mulheres que perderam os filhos, elas me procuram. Não foi que eu quis esse lado, foram me indicando, olha, Ofélia, vai com a Ofélia, sabe? Então, assim, hoje eu atendo mães que passaram o mesmo que eu passei, atendo adolescentes, crianças. Para mim, ver uma mãe, eu falo recuperando, sabe? Tendo a ajuda que você não teve. Sim, e dando sentido à vida, eu me sinto de alma lavada. Como se, e quando eu também sempre falo, quando eu vejo um jovem que eu dou atendimento, que eu acolho, que ele fica bem, é como se eu como se eu tivesse salvado meus filhos. Você atende numa clínica? Não, eu faço atendimento online. Online. Você cobra, obviamente. Sim, um preço acessível. Para todo mundo conseguir. Para todo mundo conseguir. E também, se não tiver, eu atendo do mesmo jeito. Nossa, Ofélia, que lindo o teu trabalho. E hoje o teu maior sonho é construir uma clínica que forneça atendimento gratuito para pessoas que precisam dessa ajuda psicológica. Como é que anda esse projeto? Eu tenho esse sonho de ter a clínica, mas aí junto com uma mãe que também passou, mesmo que é minha paciente, que inclusive é sua fã, ela assiste todos os seus programas. Manda um beijo. Como ela chama? Joelma. Joelma, um beijo para você. Juntas vamos fazer uma associação, mas só que é lá no Acre, eu estou em São Paulo. Mas você hoje mora onde? Eu moro em Santana, São Paulo. E por que vai ser no Acre essa fundação? Porque a maioria dos meus pacientes moram lá. Como eu faço atendimento online, eu tenho paciente no Acre, eu tenho paciente aqui em São Paulo e tenho paciente em Angola. Nossa! Mães enlutadas. Por quê? Porque elas vão vendo a minha história e elas vão se identificando. Sabe? Elas vão, poxa, eu quero essa força que a Ofélia teve. Como eu falo para ela, o luto, Mariana, ele passa, mas a saudade e a lembrança, essas nunca ela vai passar. E não tem fórmula, não tem tempo, não tem receita médica. Sim, é o que eu falo para elas. Eu falo para elas que eu vou ajudar elas a superar o luto, mas a saudade, a dor, isso eu não posso fazer. Ofélia, para quem estiver assistindo a gente, estiver passando por com o filho em casa, com pensamentos suicidas e não tem recurso, ou uma mãe que está enlutada e quiser entrar em contato com você, é pelo Instagram? Pelo Instagram eu tenho, tá lá minha bio, tá o meu número. Vamos deixar de novo aqui o Instagram da Ofélia. Fala de novo olhando para a câmera, é arroba Contreras Ofélia. A gente vai deixar. É só me procurar que nossa, eu tenho o maior prazer. Nossa, que linda a sua missão. E tomara que a sua clínica, que alguém que esteja assistindo a gente, de saúde ou do governo, consiga montar isso junto com você, fazer várias pelo Brasil, porque é muito importante falar de saúde mental, é muito importante que seja um tratamento acessível. Sim, é isso que eu quero, porque eu digo eu quero porque é um sonho, né? Montar uma clínica que tenha apoio mesmo, sabe? Que o paciente, a maioria, eles vêm ter as crises à noite. Uma clínica com plantão. Sim, sim. Porque a maioria das vezes é à noite que a pessoa não está bem de madrugada. Correr para onde?
Se os pronto-socorro, eles não têm... Você chega lá, quebrei o braço, tô com a dor no coração e na alma é uma coisa que... Ninguém vê, é diferente. Então, é assim que eu quero. Ter plantão, ter acolhimento, ter carinho, ter amor. Quer dizer, você transformou a sua dor numa missão de vida muito linda, vou torcer para isso dar certo. Ofélia, eu imagino que lá atrás, quando você ainda tinha os seus 2 filhos presentes, você nunca imaginou passar por essa dor horrorosa. O que a Ofélia de hoje diria para a Ofélia do passado? Mariana, a Ofélia do passado, eu enterrei ela no dia que meu filho Lucas morreu. Foi como se o meu filho estava lá, deitado no chão, e eu caí ao lado dele. E ali ela foi embora. Aí surgiu uma Ofélia forte, determinada, que corre atrás do que quer, com muito sacrifício, nada mais me abala. Porque o que eu tinha de sofrer, chorar, eu já chorei, né? Pelos meus 2 filhos. Eu tenho muito sonho de ter a clínica, aqui em São Paulo mesmo também. E a associação fica no Acre, porque a Joelma, ela vai levar... Ela mora lá. Ela mora lá e ela tem como levar tudo isso. Eu tenho amigos psicólogos que também entraram no projeto. E o nome é A Causa das Mães Joanas. Que legal. Porque, segundo a Joaninha, ela é muito acolhedora. Ela leva os filhinhos dela sempre debaixo do braço. Nós somos essas. Então, esse projeto vai ficar no Acre, mas eu vou viver aqui um bom tempo, porque eu vim em busca de aprendizado, de crescimento, de realizar meus sonhos. Eu vejo aqui como oportunidade. Com certeza. Ofélia, para a gente finalizar, você é uma mulher incrível, uma super mãe que lutou muito pelos filhos, e isso te transformou nessa mulher forte. Sim. E batalhadora. Qual você diria que foi a maior lição que a maternidade te trouxe? A maior lição foi ser mãe. Pior de tudo, Mariana, não sei se eu posso falar assim, foi a dor do parto, inverso, contrário. É igual, só que é uma dor por dentro, que tu grita por dentro, quando tu vê que tu perdeu os bens mais preciosos da tua vida, teus filhos. Não tem explicação para essa dor, mas eu transformei essa dor hoje no motivo para ajudar outras mães. Eu me ressignifiquei, eu tinha que fazer isso. Eu me dei uma chance de viver. Foi fácil? Não foi. É como eu falo, eu tinha que escolher, viver ou morrer. Eu escolhi viver. Isso aí, essa é a escolha. Tem que escolher viver. Ofélia, olha, viver. Que exemplo que você é. Queria te agradecer muito. Assim, nada do que eu falar, já entrevistei algumas mães que perderam filhos e nada do que eu falar, ou qualquer pessoa vai tirar essa dor ou arrumar uma justificativa, um consolo, mas é lindo ver que você transformou sua dor em luta, em amor, em ajuda ao próximo. A gente vai divulgar aqui teu Instagram e o projeto. Então, parabéns e muito obrigada. Eu que agradeço, sabe? Eu agradeço. Muito obrigada, Mariana. Muito obrigada por essa oportunidade. Porque eu sei que depois daqui vai ser uma nova história. Porque eu vivo uma nova história. Toda segunda eu vivo uma nova história. Toda segunda eu renasço. Toda segunda eu me refaço. Então hoje a segunda é uma nova história. Muito obrigada mesmo. Que muito exemplo, obrigada Ofélia. mesmo. Olha, obrigada a você. Obrigada. Boa sorte. Se você tem uma história de amor ou maternidade para compartilhar, escreve para a gente no amarmaternidade@gmail.com. Estamos em todas as redes sociais e fazemos esse programa com amor para vocês. Ficou muito fácil se inscrever no canal. Você faz um login, inscrever-se, está inscrito. Se você é de São Paulo, deixe isso registrado no e-mail para facilitar o nosso contato com vocês. Estou te esperando no próximo programa. Tchau!